Gente, foi no dentista, Pedrosa! Olha, brincadeira, foi mesmo. O nosso Lucas Pedrosa foi lá ontem conferir essa entrevista, essa apresentação do Felipe Coutinho e mostra pra gente. Fala, Pedrosa! Talvez tenha sido a melhor semana do vascaíno em 2024. Aliás, talvez não. Com certeza foi. A maior joia que o clube produziu no século XXI, Coutinho foi apresentado na sede náutica da Lagoa, com direito à brincadeira do presidente Pedrinho e a música A Barreira Vai Virar Baile, hit de sucesso na volta do Cria. A barreira vai virar baile, a barreira vai virar baile. Além de toda a paixão e carinho pelo Vasco da Gama, um dos grandes motivos para Felipe Coutinho voltar ao Gigante da Colina nesse momento é sem dúvida o seu instituto. Coutinho fala em devolver para a sociedade o que ele ganhou com o futebol. E nessas palavras, disse que o Vasco da Gama o inspirou. Cresci dentro do clube, estudei no clube, na escola lá do Vasco. Isso foi fundamental para mim, para o meu crescimento, porque a gente acredita muito que na educação, através do esporte, da cultura, então é um pouquinho daquilo que eu posso devolver para a sociedade do que aquilo que o futebol me deu. Depois do anúncio, após a apresentação, a grande expectativa da torcida do Vasco é saber quando o novo camisa 11 do Vasco da Gama vai estrear. E o Coutinho falou que se dependesse dele, já teria jogado até contra o Corinthians. A minha vontade era estar em campo ontem, já. O contrato de Felipe Coutinho com o Vasco é por empréstimo de 1 ano junto ao Aston Villa da Inglaterra. O Gigante da Colina ainda terá prioridade após o fim do empréstimo, caso queira comprar o craque com passagens por Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Seleção Brasileira. Após 14 anos longe de casa e brilhando no futebol mundial, Coutinho ainda será recebido com uma grande festa amanhã, em São Januário, a partir das 11 horas, e que contará com artistas vascaínos e o abraço da apaixonada torcida do Vasco. Adivinha o que vai acontecer? É isso mesmo, a barreira vai virar baile. A barreira vai virar baile. O MC Darlan, que é o dono dessa música, né? Ele estava aqui ontem, aliás, nossos cortes no Twitter estão bombando, um sucesso essa música enorme. Até quem não é Vasco passa o dia inteiro com essa música, porque é uma música realmente que é uma música chiclete. Agora, ô Vene Casagrande, eu fico muito feliz em ver essa cena pelo seguinte, vocês sabem como a gente vive de futebol, principalmente de futebol carioca, né? E a gente fala de um futebol carioca, eu tô falando aí agora, nesse momento de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, a gente fala de um futebol carioca que até hoje, ele é um futebol a nível nacional. Se a gente vai em qualquer canto do Brasil, a gente pode achar um torcedor do Vasco, um torcedor do Fluminense, do Fogão ou do seu Flamengo, Vene, porque a gente tem essa questão, isso vai muito em algum momento do rádio, da história do nosso rádio, da nossa comunicação, como a gente consumia o futebol, e as ondas de rádio chegavam do Rio de Janeiro para o Brasil. Então, as pessoas de fora do Rio de Janeiro escutavam o futebol carioca. Por isso que a gente tem essa questão tão espalhada pelo Brasil e vai perdurando, vai passando de pai para filho e tudo mais, de mãe para filha e tudo mais. E isso aqui, trazer um cara desse tamanho, trazer um Thiago Silva, se reforçar como está fazendo o Flamengo, como está fazendo o meu Fogão, isso é tão importante para a gente perpetuar isso, Veni. A gente viu que em algum momento, financeiramente, a gente ia entrar num limbo aqui no futebol carioca e a gente está vendo que a gente está conseguindo respirar e talvez até ressurgir das cinzas, né, Veni? É exatamente isso. E a chegada de jogadores como a do Felipe Coutinho ao Vasco da Gama ajuda também, por exemplo, o Vasco da Gama a conseguir garimpar novos torcedores. Porque eu tenho certeza que o jovem, a criança jovem lá, que está começando a entender o que é futebol, vai torcer pro Vasco da Gama ou vai começar a torcer pro Vasco da Gama por causa de um atleta como esse. Assim como o Gabigol foi importante no Flamengo, a chegada do Marcelo ao Fluminense, o Thiago Silva retornando também, o Botafogo fazendo contratações de peso e agora a chegada do Coutinho, que para mim é uma baita contratação. Óbvio, a gente ainda não sabe como é que vai ser o Coutinho com a camisa do Vasco dentro de campo. Posso mas dizer, a esperança por enquanto, nem importa. Olha isso, Vene. A chegada dele mexe. Eu, particularmente, eu estava torcendo para a chegada do Coutinho. Porque o Coutinho é um jogador que faz
um torcedor rival ir ao estádio para poder assisti-lo jogar. E assim, é um Coutinho que ainda pode render muito. Ele tem 32 anos, se não me engano. Então é uma contratação super de peso, independentemente se é empréstimo, em definitivo. Eu acho que o torcedor vascaíno ele tem que degustar esse momento. Porque não é todo dia que você consegue uma contratação de um craque como esse. Só para o torcedor entender, quando o Barcelona perdeu o Neymar, entre aspas, o Barcelona contratou o Coutinho para a vaga do Neymar. Olha a estatura do nível do jogador que está chegando ao Vasco da Gama. Então é um jogador que com certeza aumenta muito a prateleira do elenco, a qualidade técnica do elenco. E um beijo também para Pedrinho, que e sabe o que eu fico pensando? A gente vê jovens, vê o vídeo dele emocionante da família. Você imagina esses jogadores podendo conviver no dia a dia com o Felipe Coutinho. Isso deve ser algo absurdo, porque o Coutinho é exemplo. Eu, por exemplo, eu ia querer saber como o Coutinho almoça, como ele segura o garfo. Porque assim, você tem que seguir um exemplo como esse, sabe? Que é um exemplo de sucesso. Quando o Vene fala que é exemplo, é mesmo. Como o Pedrosa trouxe na reportagem, o Coutinho foi formado na escola do Vasco, né? O Coutinho é da base mesmo. Assim como o Pedrinho. O Pedrinho, que hoje é o presidente, também foi formado no Vasco da Gama. E o Coutinho a gente vê. E aí esse momento do Vasco ali, o Pedrinho sendo presidente, o Coutinho voltando e o Vasco fazendo uma sequência tão boa. Congela essa imagem. Isso aí é pro vascaíno comemorar, tem que elogiar o Pedrinho, né? Muito, elogiar demais. Foi importante na contratação do Felipe Coutinho. Foi importante na contratação do Felipe Coutinho, ele fez isso de forma pessoal, ele mesmo correu atrás de tudo, né? Claro que ele tem um staff que ajuda e tudo mais, mas o Pedrinho foi esse personagem importante e tá sendo um personagem importante para pegar o Vasco de um lugar, não tô nem falando financeiro não, porque isso ainda tá se resolvendo. Tô falando de um lugar esportivo. O Vasco passou o ano passado inteiro na zona de rebaixamento e esse ano estava indo para o mesmo buraco. É questão anímica, né, Exato, exato. E aí o Pedro vai e faz todo esse trabalho em que ele entende demais de Vasco da Gama, com todo o caráter que ele tem, com toda a capacidade que ele tem de fazer leitura de futebol, faz escolhas, porque o futebol é feito de escolhas. O próprio semblante dele melhorou. Porque o Pedrinho, ultimamente, estava cheio de olheira. Agora ele tá sorrindo, né, amigo? Tá tocando funk. Beijo pro Pedrinho aí, todo mundo que trabalha com ele. Ó, sextou e sexta-feira é dia de giro da rodada. Vamos ver. Está no ar mais. E agora? Diz que ele nasceu com um problema no joelho desde criança. E que só agora começou a dar problema e que ele vai ter que... Ele optou pela cirurgia, mas em setembro, entre setembro e outubro, ele vai estar de volta. Não é uma coisa grave. Por que eu coloquei o Guilherme Estrela? Porque ele deixou uma excelente impressão. Porque dos que eu vi ali, JP, Praxedes, Payet, dos que eu vi jogar nesse trio de meio campo, eu escolheria o Guilherme Estrela. E aí, Adson, Verratti e David. Muito parecido com do que eu tenho visto o Rafael Paiva escalar. Eu queria saber isso, porque eu queria entender se no teu time teríamos o Payet. Não teria. Não teria. Ele tem mais qualidades que os outros, tecnicamente, mas ele não compete, ele não ajuda na marcação. E aí, quando o Adson e o David não estão ali no meio-campo, o meio-campo fica com 2 jogadores apenas. E aí tem adversário, como foi o Flamengo, tinha 4, 5. E aí dominava totalmente o Vasco. E acho que joga uma partida, fica outra fora, ele não tem uma constância. Não me lembro qual foi o jogo fora de casa que o Payet tem atuado. Então, eu preciso fazer um time para 38 rodadas. Para oitavas de final da Copa do Brasil, enfim, fazer um time para todos os jogos, Hélio. Agora, pontualmente, é claro que ele pode jogar e ser útil, né? Mas daqui a pouco vão dar aspas aí, dizendo que eu falei novamente mal do Payet. Mas está tudo certo. Espero que as pessoas vejam o contexto todo da história e não apenas uma fofoca maldosa. Então, joga para mim essa partezinha aí do contexto. Porque o Payet, a gente já falou sobre isso, ele tem muita habilidade, é um craque de bola. Só que, gente, assim, a gente tem que entender.
E eu já entendi, eu tenho 63 anos, repito. O Payet, para o futebol de hoje, com 36 anos, e que nunca foi um jogador veloz, hoje ele está jogando, quando você viu que hoje entrou um menino de 16 anos. Porra, 16 anos entrou um menino, forte. Cara, aí você tem um cara de 36 anos, é óbvio que o futebol mudou muito. E é claro que o Payet, com toda habilidade, é complicado. Se você falar LP, JP ou Payet, eu falo, cara, inevitavelmente JP. Porque a idade, a habilidade... É isso aí, torcida vascaína, cara. Coutinho finalmente apresentado no Vasco. Que grande festa foi ontem, né? Na apresentação do Coutinho. Muitas crianças. Isso demonstra o quanto que ele é ídolo na equipe vascaína, né? Jogador aí que se destacou desde o começo da carreira. Saiu muito cedo do Brasil e agora de volta ao Vasco. Ainda bem que volta com o Vasco vivendo um excelente momento no campeonato, 3 vitórias consecutivas, a última em cima do Corinthians por 2-0. Ia estragar um pouco o brilho desta apresentação se o Vasco ainda estivesse naquela fase ruim, né, que vinha vivendo, perdendo para o Flamengo, Palmeiras, Criciúma, também aquele jogo contra o Criciúma, nossa. Então, assim, chega num bom momento, vai somar aí muito. Não vai demorar muito para ele já assumir a titularidade da equipe. Se tivesse como jogar Payet e Coutinho no meio de campo, seria ótimo para o Vasco. Mas, né, a realidade é outra. A gente sabe que não tem como, que perde muito em marcação a equipe vascaína. Mas o Coutinho apresentado, agora o Vasco busca mais reforços. Tem uma fonte dizendo que Reinier, aquele... jogador que saiu do Flamengo muito cedo, foi para o Real Madrid, depois foi para o Borussia Dortmund, agora, né, parece que está sem clube. O Vasco estaria de olho nesse jogador, é um jogador jovem, né, que tem essa possibilidade de voltar para o Vasco, voltar a atuar no Brasil, ele que é cria do Flamengo. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço.